Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui mais uma madrugada, hoje no 14º dia da nossa campanha. Estamos entrando na reta final e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Hoje nós queremos clamar ao Senhor buscando o revestimento espiritual, buscando que o Senhor venha nos revestir da armadura, que o Senhor venha do alto da cabeça até a planta dos pés, nos preparar, nos guardar, nos revestir. E como nós estamos entrando na reta final dessa campanha, nós queremos agora, nessa última semana, estar orando por propósitos individuais. Então, hoje queremos clamar ao Senhor por revestimento espiritual, dons espirituais. Amanhã nós vamos estar clamando especificamente por cura divina, em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero te pedir que vá se preparando, anuncia para as pessoas que você conhece que necessitam de uma cura, que necessitam do toque especial do Senhor, que estejam conosco amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero deixar para você uma palavra que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, usado por Deus, nos deixou essa recomendação que nós precisamos estar revestidos de Deus, precisamos estar revestidos de toda a armadura do Senhor, de toda a graça, para que possamos resistir no dia mau e nesse mundo mau que nós temos vivido, nesse mundo de trevas, com tantos problemas, com tantas aflições, com tantas angústias e com tantas tribulações. Se estivermos revestidos da graça do Senhor, se estivermos revestidos dele, do único e poderoso Deus, com certeza nós iremos vencer o dia mau, vencer o mundo que tanto nos aflige. Então hoje eu quero te convidar, vamos nos revestir da armadura do Senhor. E como eu faço isso? Mergulhando cada vez mais nele, deixando que a palavra dele nos molde, deixando que a palavra dele venha entrar dentro de nós. E em nome do Senhor Jesus, com certeza sairemos mais fortalecidos. Se prepara para a gente orar, coloca aí um copo com água, coloca a carteira de trabalho, uma peça de roupa e deixa a graça do Senhor realmente entrar no seu coração. Esquece agora dos problemas, esquece agora das dificuldades, entrega tudo aos pés do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz que é Ele que tem cuidado de nós. Oremos ao Senhor, aleluia. Amado Deus, Todo-Poderoso e Santo, é um privilégio, Senhor, podermos estar aqui nessa madrugada. É um privilégio imenso, Senhor, saber que o Senhor nos ouve, saber que o Senhor cuida de nós, saber que o Senhor preparou esse dia, preparou esse momento, Senhor, saber que o Senhor nos preparou, Senhor, para podermos ter esse encontro contigo nessa madrugada, Senhor. E como é maravilhoso esse encontro, Senhor, como é maravilhoso saber que o Senhor está de pé, Senhor, no seu trono, ouvindo as nossas orações.
Como é maravilhoso, Senhor Deus, saber que o Senhor cuida de nós, saber que o Senhor, ó Deus, está com as mãos estendidas para ouvir as nossas orações. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo fôlego de vida, te agradeço, Senhor Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Eu te agradeço pelo Senhor ter nos guardado até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. O Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem guardado a nossa casa, a nossa família, o Senhor tem aberto portas, meu Senhor, portas de trabalho. O Senhor tem feito tantas maravilhas e tantos milagres, Senhor. Nós só temos que te agradecer. Obrigado, Pai, pelo Senhor cuidar de nós. Obrigado, ó Deus, pelo Senhor nos ter dado vida através do Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo seu Espírito Santo, Senhor, derramado sobre toda a carne, derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo consolador, porque o Senhor nos tem consolado, Senhor, nos momentos de mais dificuldade. O Senhor tem consolado, Senhor, e ensinado a cada um de nós. Deus, obrigado, Senhor, porque o seu Espírito Santo nos ensina, o seu Espírito Santo nos guia, Senhor, e em todos os momentos, Pai, temos visto e ouvido o Senhor nos ensinar e operar nas nossas vidas. Senhor, nessa madrugada estamos aqui, Senhor, para buscar do Senhor um revestimento espiritual. Nessa madrugada estamos aqui para buscar do Senhor, ó Deus, força, Senhor, buscar do Senhor toda a sua armadura, Senhor, porque estamos vivendo dias maus, estamos vivendo momentos difíceis, meu Senhor. A nossa geração, Senhor Deus, tem vivido situações que só o Senhor pode nos guardar, só o Senhor pode nos resgatar, só o Senhor pode, Senhor, nos revestir e nos dar força, Senhor, para passarmos pelo vale, para passarmos por esses momentos de dificuldade, Senhor. E eu sei que o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor está com cada um de nós. Então eu quero pedir a Ti, Senhor, nessa madrugada, Senhor, que sobre a minha vida, que sobre a vida de cada ouvinte, Senhor, que levantou para orar conosco, o Senhor venha derramar do Teu Espírito Santo. Meu amado Pai, o Senhor havia prometido, Senhor, através do Teu servo profeta Joel, lá no Antigo Testamento, que haveriam dias, meu Senhor, em que o Senhor iria derramar do Seu Espírito Santo sobre toda a carne, Senhor, e que os jovens profetizariam, Senhor, os velhos teriam sonhos, haveriam visões, Senhor, e sobre toda a carne o Senhor iria derramar do Seu Espírito Santo. E todos, Senhor Deus, que buscassem ao Senhor seriam cheios de Ti. E eu creio, Senhor Deus, que estamos vivendo nesse tempo, Senhor. Eu creio que estamos vivendo, Senhor Deus, nessa fase, Senhor. E a promessa do Senhor tem se cumprido nas nossas vidas. E nós temos visto, Senhor Deus, tantas pessoas cheias do Seu Espírito Santo. Nós temos visto, Senhor Deus, tantos testemunhos, Senhor. Tanta busca, Senhor. Pessoas que buscam por um avivamento, meu Senhor, e têm encontrado, Senhor, e têm sido revestidos, e têm sido, Senhor Deus, moldados, Senhor, e tem mudado toda uma geração. Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir ao Senhor, nessa madrugada, Senhor, que o Senhor, a mesma presença do Senhor que esteve, Senhor, com os heróis da fé, a mesma presença do Senhor que esteve com os apóstolos, que esteve, Senhor Deus, com os profetas, e que eu sei que está conosco, o mesmo Espírito Santo que foi derramado lá em Atos dos Apóstolos, Senhor, lá naquele cenáculo, Senhor, é o mesmo que está aqui hoje. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, Senhor. O Senhor é o mesmo que encheu aquele lugar e houve línguas repartidas como de fogo, Senhor. E eu sei que o Senhor pode fazer o mesmo hoje. O Senhor pode fazer o mesmo nos nossos dias. O Senhor pode fazer o mesmo, Senhor, sobre nossos filhos, sobre nossas filhas, Senhor. Oh Deus, o Senhor pode, Senhor, trazer no nosso tempo também, Senhor, visões, revelações. E o Senhor pode, Senhor, nos permitir mergulhar, Senhor, mais e mais na Sua presença. Ó Deus maravilhoso e santo, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que assim como o Senhor foi com os heróis da fé, Senhor, que o Senhor seja com cada um de nós. Senhor, eles clamavam por um renovo, eles clamavam, Senhor, pela vinda do Senhor, pelo batismo com o Espírito Santo, e o Senhor os encheu, Senhor, de uma forma maravilhosa.
de uma forma miraculosa, Senhor. Ó Deus, nós precisamos, Senhor, desse mesmo revestimento, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da mesma força, Senhor, do mesmo Espírito Santo que agiu, Senhor. Precisamos que o Senhor venha agir nas nossas vidas. Precisamos que o Senhor venha nos revestir, Senhor, para vencermos esse mundo mal, para vencermos as perseguições dessa vida, Senhor, para vencermos as dificuldades, Senhor, que tão de perto nos cercam, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nos reveste, Senhor, com o escudo da fé, para que possamos, Senhor Deus, nos livrar, Senhor, das astutas ciladas do diabo e dos dardos inflamados, Senhor, que o nosso adversário lança, Senhor, contra as nossas vidas. Os dardos, Senhor Deus, que querem apagar a nossa fé. Os dardos, Senhor Deus, que querem destruir, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Deus Todo-Poderoso, coloca esse escudo, Senhor, nas mãos de cada um dos Teus servos nessa madrugada, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, blinda, Senhor, a nossa casa. Levanta, Senhor, uma muralha de fogo, Pai, em volta das nossas casas, Senhor. Em volta dos nossos filhos, Senhor. Em volta, Senhor, dos nossos bens. Em volta dos nossos animais. Senhor, em nome de Jesus, Pai, blinda, Senhor. Blinda, Senhor, a nossa mente, Senhor, o nosso coração, Senhor. Nos guarda, Senhor, das aflições desse mundo, Senhor. Nos guarda, Senhor, de não crermos, Senhor, em Ti. Nos guarda, Senhor, de não confiarmos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Guarda, blinda, Senhor, a nossa mente, Pai, contra dardos malignos, Senhor. Blinda, Senhor, o nosso coração, Pai. Senhor, nos reveste com a Tua armadura espiritual, Senhor, com o capacete, Pai, com o escudo, com a espada, Senhor, com o cinto, com os sapatos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos blinda, Pai, com a Tua armadura espiritual, Pai, e nos reveste, Senhor, nos levanta, Senhor, para a batalha, Pai. Nos levanta, Senhor. Levanta, Senhor, aquele que está caído, Pai. Levanta, Senhor, aquele que está sem fé, Pai. Levanta, Senhor, aquele que está aflito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, acrescenta, Senhor, uma fé sobrenatural, Pai. Acrescenta, Senhor, uma esperança, Pai, sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, reveste, Senhor, nesse momento, Pai. Glória a Deus. Restaura, Senhor, nesse momento, Deus, em nome de Jesus. Envia, Senhor, os Teus anjos agora, Pai. Anjos de guerra, Senhor, anjos ministradores, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai à nossa frente, Senhor. Batalha, Senhor, por nós, Pai. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Senhor, e é a Ti que nós clamamos. É em Ti que nós confiamos, Senhor. É diante de Ti que nós nos prostramos, Senhor. O Senhor não deixa, Senhor, ninguém prostrado, sozinho, Pai. O Senhor não deixa, Senhor, aquele que confia em Ti, Senhor, retroceder. O Senhor não deixa, Pai, aquele que espera em Ti, Senhor, solitário. Mas o Senhor é um Deus presente, Pai. O Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. É a Ti que nós clamamos, Senhor. Clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Clamamos, Senhor, pela Tua restauração. Clamamos pelo Teu renovo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Restaura, Senhor, o Teu povo, Senhor. Restaura, Senhor, aquele que está prostrado diante de Ti nesse momento. Renova, Senhor, aquele coração que está esperando em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abre, Senhor, as portas aonde não tem, Senhor. Molda, Senhor, o caminho, Senhor, tira as pedras, tira, Senhor, as muralhas, tira, Senhor, aquilo que se levanta no meio do caminho, Pai, que seja contra o seu irmão, o meu irmão, Senhor, que seja contra aquela pessoa de avançar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, restaura, Senhor, nessa noite, traz de volta, Senhor, ao primeiro amor, Senhor, renova, Senhor, esse coração, Senhor. O Senhor é aquele que faz nova todas as coisas, o Senhor é aquele que dá vida. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus do amor, o Senhor é o Deus da restauração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nessa noite, Senhor, que seja algo diferente transformado dentro do nosso coração. Que o Teu Espírito Santo encontre em nós uma morada. Senhor, faz de nós uma fonte de água a jorrar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Eterno Pai,
Eu peço a Ti, Senhor, nós pedimos ao Senhor, pelo tempo do Senhor, ó Deus, nos nossos corações hoje, para que nesse tempo, Senhor, possamos ser de fato reavivados, Senhor, pela Sua santa presença. Senhor, eu creio que existe um tempo determinado para todas as coisas, Senhor. E eu creio, Senhor, que hoje é o dia especial do Senhor, para o Senhor reavivar a nossa fé, para o Senhor reavivar, Senhor Deus, o nosso coração, o nosso íntimo e o profundo, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, como temos sede de Ti, Senhor. O Senhor sabe como temos tido sede, Senhor, da Sua santa presença, o como temos buscado, Senhor, o quanto temos esperado em Ti. E eu sei, Senhor, que não existe outro lugar onde possamos encontrar a resposta, não existe outro lugar onde possamos encontrar o refrigério, Senhor. Só em Ti há a palavra de vida eterna. Ó Deus Todo-Poderoso, só o Senhor pode trazer vida de volta, Senhor, em cada um de nós. E pelo renovo do Seu Espírito Santo, eu peço a Ti por essa vida. Pelo renovo do Seu Espírito Santo, eu peço a Ti que a vida do Senhor verdadeiramente venha, Senhor Deus, dentro de nós. Que o Senhor venha trazer, Senhor, novamente, Senhor, a água da vida, Senhor, a água e saciar a sede desse coração, saciar a sede, Senhor, dessa vida que Te busca, dessa vida, Senhor Deus, que tem vivido sedenta da Tua santa presença, que tem vivido sedenta, Senhor Deus, por algo novo, tem vivido sedenta, Senhor Deus, por uma experiência nova contigo. Deus Todo-Poderoso, clamamos a Ti, Senhor, nessa madrugada por algo novo, Senhor, por algo transformador. Clamamos a Ti por algo, Senhor Deus, realmente transformador dentro dos nossos corações. Deus Todo-Poderoso, vivemos, Senhor, dias de dificuldade, sim, vivemos dias de luta, sim, mas eu creio que em todos os momentos o Senhor está conosco, Senhor. Eu creio que em todos os momentos o Senhor tem segurado nas nossas mãos, Pai, mas Te pedimos, Senhor, não nos deixa, Senhor, andar nesse mundo vazio, Senhor. Não nos deixa caminhar sem sentir a Sua presença. Não nos deixa mais dar nenhum passo, Senhor, nesse mundo, sem que o Senhor esteja na nossa frente, sem que nós possamos sentir, Senhor, que o Senhor está segurando nas nossas mãos. Ó Deus eterno, batiza, meu Senhor, com o Seu Espírito Santo e com o fogo. Batiza, meu Senhor, essa pessoa que busca por um batismo, essa pessoa que busca, Senhor Deus, mais e mais do Senhor, que hoje nós possamos receber, Senhor, que hoje, Senhor Deus, de joelhos na Tua presença, possamos, Senhor Deus, receber de fato, Senhor, isso que o mundo não conhece, Senhor, a Sua presença que o mundo nunca viu, a Sua presença, Senhor, que o mundo não conhece. Senhor, reveste cada coração agora, Senhor, traz um avivamento, um reavivamento, Senhor, em cada um de nós. Senhor, que possamos hoje, Senhor, falar novas línguas, que possamos hoje ter visão, Senhor, que vem do alto, que possamos, Senhor, ouvir o som da Sua voz, que possamos, Senhor Deus, viver um momento realmente transformador em Ti, Senhor. Deus, reveste, Senhor, da Sua santa armadura. Nos reveste, Senhor, do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, mas que principalmente o Seu Espírito Santo nos conduza, porque é o Senhor que fala conosco, porque é o Senhor que muda, é o Senhor que molda. E, Senhor, como nós temos orado, Senhor, mais uma vez eu Te peço, assim como o Senhor foi com os profetas, assim como o Senhor foi com os discípulos, Senhor, seja conosco. Nos ensina a andar em espírito, Senhor. Nos ensina a viver em espírito. Nos ensina, Senhor, a confiar no Senhor em cada instante da nossa vida e em cada situação das nossas vidas, Senhor. Nos permite ser cheios de Ti, Senhor. Nos permite agora, Senhor Deus, que o nosso coração se esvazie do mundo, Senhor, e que nosso coração seja cheio de Ti. Que nosso coração se esvazie, Senhor, dos desejos desse mundo, das preocupações desse mundo. Que nosso coração se esvazie, Senhor Deus, de tanta coisa, Senhor, de tanta coisa que o mundo traz, de tanto lixo, Senhor, que o mundo enche o nosso coração e a nossa mente, que tudo isso saia agora, Senhor, para que sejamos cheios da Sua santa presença, para que sejamos cheios, Senhor Deus, do renovo do Senhor.
Ó Deus, habita nesse coração, Senhor. O nosso coração está aqui, Senhor, como um trono para o Senhor habitar, como um trono, Senhor Deus, para o Senhor governar nosso coração, governar nossa mente, governar, Senhor Deus, cada passo que nós damos. Ó Deus eterno, olha, Senhor, para esse coração que ora conosco agora, Senhor, que busca um fortalecimento do Senhor. Senhor, as batalhas se tornam cada vez mais fáceis de nós enfrentarmos quando o Senhor está conosco, Senhor. Se o Senhor está conosco, não existe mais barreira, não existe gigante, não existe luta, Senhor Deus, que possa parar diante da nossa frente. Não existe mar que o Senhor não possa abrir, Senhor, e muralha que o Senhor não possa derrubar. Oh Deus, porque o Senhor faz toda a diferença nas nossas vidas, o Senhor muda a nossa história, o Senhor muda, Senhor, gerações, e o Senhor pode fazer o mesmo hoje, Senhor. O mesmo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida de todos os que te buscam, na vida de todos aqueles que experimentam, que provam e veem o quanto que o Senhor é maravilhoso, o quanto que o Senhor é bom. Senhor, não dá para vivermos nesse mundo sem a presença do Seu Espírito Santo, Senhor. Não dá para darmos mais nenhum passo, Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não encher o nosso coração, se o Senhor não habitar, Espírito Santo de Deus, em nossos corações. Nós não podemos mais viver nesse mundo, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor, dar nenhum passo nesse mundo, se o Senhor não encher o nosso coração. Espírito Santo de Deus, enche, Senhor, agora o coração. Tira, Senhor, toda a amargura. Tira, Senhor, toda a dúvida. Tira toda a tristeza, Espírito Santo. Tira tudo aquilo, Senhor, que nos impede de ter uma comunhão com o Senhor, de ter uma vida contigo, Senhor, de ter um encontro verdadeiro e transformador nessa madrugada. Espírito Santo de Deus, vai enchendo, meu Senhor, vai transformando, Senhor, assim como houve uma transformação da água em vinho, Senhor, que haja uma transformação hoje em nossos corações. Senhor Jesus, tira, meu Senhor, tudo que é velho na nossa vida, Senhor. Tira toda a incredulidade, tudo que é velho, e traz o vinho novo, Senhor, nessa madrugada. Traz, Senhor, coisas novas, Espírito Santo. Traz, Senhor, uma fé que move montanhas, meu Senhor, para dentro desse coração. Espírito Santo de Deus, que nossos olhos possam te ver nessa madrugada, que nossos olhos possam, Senhor, contemplar o seu trabalhar. Que nosso corpo, Senhor, possa tremer diante da sua presença, Senhor. Senhor, nós somos como vaso e o Senhor é o oleiro. O Senhor pode nos moldar e nos encher, Senhor, do óleo santo, da tua unção. Senhor, eu creio que o Senhor chamou cada um de nós para um propósito, Senhor, e nós não podemos ir se o Senhor não nos ungir, nós não podemos andar se o Senhor não nos consagrar, Senhor. Se o Senhor nos ungir hoje com o seu óleo, com o azeite, Senhor, que vem do alto, se o Senhor ungir a nossa vida, Senhor, nós com certeza absoluta estaremos preparados para fazer a obra que o Senhor nos mandou fazer. Então eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, unge, Senhor, cada um dos meus irmãos que ora comigo hoje, e assim também a minha vida, Senhor, para que também eu seja cheio, para que a minha família seja cheia, para que a minha família seja ungida, Senhor, ungida para a grande obra do Senhor. Eu creio que para esse tempo o Senhor nos chamou, assim como o Senhor disse para Esther, Senhor, lá no livro de Esther, no capítulo 4, que tudo o Senhor faz para um propósito, Senhor, e para um tempo. E eu acredito, Senhor, em Ti, que é para esse tempo que o Senhor nos levantou. Eu creio que o Senhor levantou, Senhor Deus, essa campanha, essas 21 madrugadas de oração, para um tempo precioso do Senhor nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor levantou essa pessoa da cama hoje, Senhor Deus, para orar conosco, para participar da oração, Senhor, para ungir, Senhor, essa pessoa, para consagrar, Senhor Deus, e para revestir da sua armadura, para colocar de fato, Senhor, uma espada nas mãos dessa pessoa, Senhor, e uma espada nas nossas mãos, para que venhamos lutar, para que venhamos, Senhor Deus, vencer em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Sua palavra diz
que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não iríamos temer, porque Tu estás conosco, Senhor, porque é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos reveste. Maravilhoso Espírito Santo, clamamos ao Senhor por um renovo. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, clamamos ao Senhor por restauração, clamamos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, por algo novo, Senhor, pelo vinho novo, em nome de Jesus. Não deixa de operar nas nossas vidas, Espírito Santo, não deixa de trabalhar nos nossos corações, nos cerca, Senhor, de fato, com labaredas de fogo. Espírito Santo de Deus, começa, Senhor, a mover sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos filhos, Senhor, que nossos filhos tenham visões, Senhor, que os velhos tenham sonhos, e que sobre toda a carne o Senhor derrame, meu Senhor, nessa madrugada, derrame, Senhor, um Espírito Santo do Senhor, derrame um renovo, Senhor, algo novo, algo transformador. Senhor, clamamos por algo novo, clamamos por algo transformador de Ti. Sim, Senhor, vinho novo, Pai, um vinho novo, Senhor, para odres novos, Senhor. Traz, Senhor, um novo amanhecer, Senhor. Faz, Senhor, algo novo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Traz, Senhor, algo novo, nos leva, Senhor, para um nível mais profundo, Senhor. Nos leva, Senhor, para mais perto, Senhor. Nos ensina, Senhor, a se enraizar, Senhor, a mergulhar, Senhor, na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Faz algo novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Como na primeira vez o Senhor fez, e faz de novo, Senhor, e de novo, Pai. Nós esperamos em Ti, Senhor. Faça, Senhor, essa brasa, Senhor, esse fogo se acender, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Faz esse fogo se acender novamente, Pai. Faz um novo amanhecer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz de novo, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que haja algo novo, para que haja um renovo, para que haja uma restauração, para que haja um despertamento. Em nome de Jesus, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, e traz vida novamente, Senhor. A esperança para a árvore, Senhor. A esperança, Senhor. Traz a esperança novamente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, joga, Senhor, uma água viva. Uma água, Senhor, que traz vida. Uma água, Senhor, que traz vida, Senhor, que traz um renovo, Pai, em nome de Jesus, Deus. Derrama, Senhor, a Tua presença, Pai. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o mal, Senhor, volte por 7 caminhos, Senhor. Que todo mal caia por terra, Senhor. E que o Teu Espírito Santo avance, Senhor. Que os Teus anjos, Senhor, avance, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Derrama, Senhor, a Tua presença. Derrama, Senhor, a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai enchendo os corações, Senhor. Vai enchendo, Senhor, com a Sua presença. Vai fazendo morada, Espírito Santo de Deus, em cada coração, Senhor. Nós pedimos, Senhor, e ao mesmo tempo, Senhor Deus, profetizamos, Senhor, que haja uma mudança hoje em cada coração, Senhor. Que esse tempo, Senhor, que esse momento seja o momento do Seu operar, Espírito Santo de Deus. Sopra como um vento, Senhor, dentro da casa, Senhor. Sopra, Espírito Santo de Deus, como aquele vento, Senhor, veemente e impetuoso, que encheu aquela casa, Senhor. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, Senhor, dentro daquele lugar. E as pessoas começaram a ver, a falar, a sentir como fogo, Senhor, do Senhor. E houveram línguas repartidas, Senhor, e houveram dons manifestados, Senhor, porque é o Senhor que faz esse, Senhor Deus, e todos os milagres, Senhor, que nós necessitamos. Espírito Santo de Deus, enche, Senhor, hoje de uma forma especial, Senhor. Enche, Espírito Santo de Deus, de uma forma especial e maravilhosa cada coração, Senhor.
Que o seu povo possa ser cheio agora, Senhor. Que o seu povo possa ser cheio agora, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Que caia, Senhor Deus, as escamas dos nossos olhos e nós possamos, Senhor, sentir, que nós possamos receber, Senhor. Que cada vida, Senhor Deus, agora que ora conosco, que confia, Senhor, no seu operar, no seu trabalhar, seja cheia da sua presença, que volte a falar em línguas estranhas, que volte a profetizar em nome do Senhor Jesus, que voltem a ser cheias, meu Senhor, de Ti, aleluia. Glória ao Senhor, louvado e exaltado é o Senhor, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória, Senhor, a Ti. Toda honra e toda glória, Senhor, sejam a Ti, aleluia. Toda glória, todo louvor e toda honra ao Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, renova. Senhor, restaura, Senhor. Restaura, Espírito Santo. Senhor, que os velhos tenham sonhos, que os jovens tenham visões, Senhor. Que sobre toda a carne agora seja derramado a sua presença, Espírito Santo. Senhor, que onde houver um coração quebrantado agora, Senhor, que onde houver um coração contrito e aquebrantado agora, Espírito Santo de Deus, e convidando o Senhor para entrar, o Senhor entre, Senhor, e o Senhor transforme, e o Senhor mude, Senhor, e o Senhor traga renovo, e o Senhor traga o renovo, Senhor, agora em cada coração. Aleluia, Senhor, louvado é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, que o Senhor possa ter te renovado, que o Senhor possa ter restaurado a sua vida, que o Senhor possa ter restaurado a sua fé, em nome de Jesus, que você possa ser revestido hoje da santa presença do Senhor, que toda essa armadura que nós lemos aqui no livro de Efésios, você seja revestido agora, para que nenhum dardo inflamado do diabo venha contra você, venha te, ainda que sejam lançados contra a sua vida, não venham te ferir, não venham abalar a sua fé, que o Senhor Jesus te revista hoje de graça, de fé, porque Ele é Deus, porque Ele é sobre você, aleluia, que aquele pavio que só fumegava, que hoje venha ser reaceso pela presença de Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus está te enchendo hoje, Ele está enchendo a sua vida, Ele está enchendo o seu coração, aleluia. Há muito tempo, às vezes você não conseguia ouvir a voz de Deus, não falava em outras línguas, deixa Ele te encher hoje. Deixa Ele te mudar, deixa Ele te moldar. E cada passo que você der a partir de agora, deixa o Espírito Santo de Deus tomar a direção e te guiar, porque Ele é sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a tua casa, que você veja o renovo do Senhor na sua vida, que você sinta o Espírito Santo presente, em nome de Jesus. Aleluia. Amanhã é o 15º dia, nós estamos agora na reta final e amanhã nós queremos orar por cura divina. Então, se você conhece alguém ou for interceder por alguém que necessita de uma cura, traga o pedido de oração em nome de Jesus, coloca aí nos comentários os pedidos de oração. Nós queremos orar e interceder e pedir que o Senhor realmente venha mudar a nossa história. Essa campanha tem mudado a nossa vida, tem mudado o nosso tempo, e eu sei que o Senhor tem um tempo determinado para cada coisa nas nossas vidas. E esse é o tempo de nós clamarmos, é o tempo de nós sermos revestidos, esse é o tempo de nós sermos tocados pelo Senhor, porque agrada ao Senhor quando nós buscamos a Ele. E a palavra diz que quando nós buscamos de madrugada, aquele que de madrugada me busca, me achará, diz a palavra do Senhor. Então busca, se esforça um pouquinho, fica conosco até o final dessa campanha, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, mudar a sua história, assim como Ele tem mudado a nossa história. Eu disse ontem que alguns dos pedidos de oração que eu fiz, eu já recebi a minha resposta, e se você recebeu também, coloca aqui nos comentários, agradecendo ao Senhor, coloca obrigado Senhor, graças a Deus, escreve aqui eu creio nos comentários, vamos fazer a diferença, vamos buscar por esse reavivamento no nosso tempo, na nossa igreja, na nossa história, na nossa vida. O Senhor trouxe tantos avivamentos ao longo da história e é tempo de nós vivermos o nosso avivamento, é o tempo de nós deixarmos o Senhor avivar a nossa vida, o nosso tempo de ter
uma experiência particular com o Senhor Jesus Cristo. E eu faço votos de que você também viva essa experiência, de que você viva esse milagre em nome de Jesus. Eu peço a você que nos acompanhou até aqui, que se inscreva no canal para que nós possamos alcançar mais pessoas, que coloque nos comentários aqui e indique para outras pessoas para orar conosco nessa reta final. Então, mais uma vez eu te convido, te agradeço por estar conosco até aqui. Amanhã é dia de buscarmos por cura. Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.